Então, finalizando essa dupla, né, sádico e masoquismo, ele nunca ou muitas vezes não vai se relacionar um com o outro. Por quê? O sadismo, ele está muito relacionado à dor do outro, né? Ver o sofrimento. E o masoquista, ele sente prazer em sentir dor, ou ele não consegue sair dessa passividade, dessa situação. Então, a partir do momento que o sádico nota que o masoquista sente prazer, ele perde a graça ali para ele, né? Então, por exemplo, num caso aí de estupro, se o estuprador percebe que por algum motivo, né, enfim, espontâneo, algo do gênero, a pessoa sente prazer ali, a pessoa vítima, né, do abuso, acaba perdendo o interesse e a pessoa às vezes até desiste do ato em si. A dupla, pensando lá no que eu tinha acabado de falar, né, na pessoa que está passiva, não consegue reagir, aí sim, né, a pessoa que se coloca nesse lugar é a presa perfeita para o sádico. Agora, aquele masoquista que sente prazer, realmente prazer em sentir dor, em sofrer, esse não é interessante para o sádico, tá? Então, é uma dupla, pensando aí, é muito comum né, ver isso no senso comum, mas que não necessariamente se articulam, tá? E aí a mesma coisa o voyeur e o exibicionista, né? O voyeurismo é considerado, é caracterizado pelo ato de observar, espionar as pessoas que não sabem que estão sendo vistas. Então é muito comum, né, um fato que pode ilustrar muito isso, é a criança quando põe o espelho ali para ver a mulher que vai passar vestindo saia, para observar a calcinha. Então é um ato discreto, geralmente muito comum nas escolas, né, a professora nem sabe que está sendo observada, mas é uma gracinha ali que a criança faz. No voyeurismo mesmo, estruturado como uma perversão, a pessoa só sente prazer assim. Então acabam se masturbando enquanto observam pessoas que não sabem que estão sendo observadas, né? Tem alguns casos que as pessoas até implantam câmeras escondidas ou então fazem furos muito discretos em alguns locais como banheiro, né? Ou algo do gênero, vestiário, para ter acesso aí a essas vítimas. E também, quando são descobertos, acabam se desmotivando e a coisa ali perde a graça e deixa de ser prazerosa, tá? No exibicionismo, a mesma coisa. A pessoa sente prazer em exibir-se, né, sexualmente falando. Ou exibir as partes mais íntimas, né, no homem o pênis, na mulher os seios, a vagina, ou então em situações mesmo, né, casal que adora praticar atos sexuais em público, ou que tenha risco de ter um público ali, elevadores, sacadas, pode ter alguém olhando ou não, né? Homens que se masturbam em carro e expõem aí para algumas pessoas que estão passando no ônibus, ou até mesmo a pé, né? Isso de mostrar o pênis, querer chocar o outro, faz parte do exibicionismo, ok? E o fetiche é muito parecido, né, com isso tudo que eu fui falando um pouco, só que é quando a pessoa foca o prazer em algum objeto específico, alguma cena específica, algum ritual específico. Então, assim, a pessoa sente prazer apenas se tiver algum elemento de fetiche aí. E como eu dou algumas vezes esse exemplo, pensar numa bota, numa lingerie mais sexy, não quer dizer que a pessoa seja fetichista de fato, pensando na configuração perversa, mas que é um ato ali de fetiche, uma brincadeira que faz parte ali para a relação, tá? O fetiche mesmo acontece quando a pessoa só sente prazer a partir dessas circunstâncias que eu falei, né? Ou circunstância, então numa missa na igreja a pessoa sente prazer ao transar num escondido, né, que a gente junta o fetichismo com o exibicionismo. Então é um fetiche que a pessoa tem, o risco, né? Ou então transar com pessoas com as unhas vermelhas ou que usem óculos. Então sempre tem uma característica específica. E quando essa pessoa muda essa característica, de novo, o fetichista, o perverso, perde interesse por esse objeto. Então, um exemplo, né? Pessoas que são tatuadas, ou pessoas mais obesas, quando emagrecem, perdem a graça, ou, né, o alvo ali de direcionamento de prazer.
ou quando são mais magras e engordam, esse fetichista acaba abandonando porque perde o interesse. E a pessoa só tem prazer, só chega ao orgasmo dentro dessas situações, senão é com muita dificuldade. Então, ou só transa se for no escuro, ou só transa se for no claro, ou só usando a roupa tal, o ritual tal, a mesma sequência. Então aí a gente pensa num fetiche estruturado mesmo, né? Como uma estrutura da personalidade e não só como um traço, como uma brincadeira, ok? Então aqui eu acho que a gente fecha para pensar a psicanálise, né, de um modo mais simples, pensando nesse movimento que antes se aproximava muito da psiquiatria e ao longo dos anos foi se afastando, tá? E agora a gente vai partir para porque o DSM e o CID pensam, tá? A esse respeito. Que hoje é considerado transtorno da personalidade antissocial. Como eu falei, antes era tido ali, era possível a gente ver uma aproximação. Principalmente quem puder recorrer ao DSM, a primeira versão, a segunda versão, e assim sucessivamente, vai acompanhar essa diferença, essas mudanças ao longo do tempo. Um livro que eu gosto muito de usar e que eu vou usar um pouco aqui com vocês agora é esse do Isaías Paim. Eu vou mandar, eu acho que está saindo ao contrário para vocês, mas eu vou mandar depois a referência bibliográfica. Ele é um livro bem antigo, eu não sei nem se é fácil encontrar, mas eu vou ler alguns trechos para a gente poder entender como era tida aí a questão mais perversa, mais sociopática, pensando justamente naquilo que a gente pode aproximar para discutir e naquilo que a gente pode afastar. Por exemplo, no DSM estava dentro antigamente da estrutura perversa, agora ele está diluído em transtorno da alteração da personalidade, alterações sexuais que a gente vai ver daqui a pouco. E é importante conhecer essas mudanças, de novo, para poder fazer uma crítica e também se situar, se adaptar aí ao campo da saúde mental hoje em dia, né? Principalmente para quem vai trabalhar na área da saúde. E para quem não for, é importante também ter esse conhecimento técnico para não ficarmos aí dentro de um senso comum, né? Então, falar um pouquinho aqui daquilo que ele diz, que a gente pode usar para pensar a aula de hoje na perversão. Ele vai dizer ali deixa eu só ver aqui inicialmente, na patologia e o valor semiológico, pensando nas alterações da afetividade especificamente, ele vai pensar a apatia e a indiferença afetiva, tá? Então ele vai lá em Bloiler, que é o começo ali da psicanálise, da conversa com Freud, na psiquiatria, quando era muito junto. E aí ele vai dizendo do momento aqui atual. Esse livro ele é de 1993. Então a gente vai pensar nessa época, tá? Ele diz que a indiferença afetiva é uma completa ausência de sensibilidade moral, como eu falei ali um pouco, né, no comecinho. São observadas em certas personalidades anormais, especialmente naqueles indivíduos os quais Kurt Schneider chama insensíveis, mais ou menos isso que o senso comum chama, né, de insensível, frio e calculista. Isso está muito relacionado ao perfil, né, da perversão. Então esse autor, o Schneider, ele diz que são indivíduos destituídos de compaixão, de vergonha, de sentimento de honra, de remorso e de consciência. Por isso insensíveis, né? Porque a culpa não foi aí internalizada, constituída egoicamente, né? Como é nas outras estruturas. Aí o autor vai seguir dizendo das alterações das pulsões sexuais, que aí depois no DSM atual a gente vai ver um pouquinho aí a diferença. Mas eu vou ler essa parte, eu vou encaminhar também para vocês. Ele vai dizer dessas alterações e vai trazer aí algo da ordem das perversões. E isso acaba caindo muitas vezes, né? A gente vai ver depois ao longo dos capítulos, ao longo das aulas. Então ele vai dizer das alterações das pulsões sexuais que nem todas as anormalidades de vida sexual merecem, a rigor, a designação de perversões, pois muitas entre elas não são da natureza patológica. Isso que eu estava falando com vocês.
Exemplo típico é a masturbação. Em épocas antigas foi considerada como manifestação patológica. Em outros casos, a masturbação inveterada, no adolescente e no adulto pode ser considerada como expressão de autoerotismo e significa, em muitos casos, a existência de homossexualidade latente ou disfarçada. Então, esse é um conceito que cai por terra, porque a masturbação ensinada indica orientação sexual, né? Então, hoje não está mais relacionada à homossexualidade em si, tá? E aí, mais pra frente, ele vai dizer, né, do fetichismo, um pouco disso que eu fui dizendo para vocês, que é a alteração das pulsões sexuais, caracterizada pela transferência do interesse erótico para determinadas partes do corpo feminino, seios, nádegas, coxas, cabelos, mãos, onde se fixa de maneira persistente. Em outros casos, o fetichismo se manifesta como interesse de excitação erótica dirigido para alguns dos componentes de vestuário íntimo feminino, como sutiãs, calcinhas, meias. E aqui, gente, vale salientar que o livro está tratando de um modo mais sexista, inclusive, né? E para psicanálise, não. Existem mulheres perversas, homens perversos. Então, aqui a gente pode também pensar, né? A imagem muito comum também é pensar os gogo boys, né? Como um objeto de fetiche feminino, né? Mas podem ser outros, né? Assim como eu falei, quem vai eleger isso é o sujeito. Então, é por isso que a gente precisa escutar clinicamente. Pode ser uma pinta nas costas, né? Mas é isso que vai efetivamente direcioná-lo aí a um orgasmo, a um prazer de fato. E aí ele vai dizer nessa época, né, erroneamente, como eu falei, que o fetichismo pertence exclusivamente ao sexo masculino. Não é verdade. Aí ele vai para o exibicionismo, que consiste no ato de exibir publicamente órgãos genitais à distância, ou com proximidade também, com a tendência à repetição estereotipada às mesmas horas e nos mesmos locais. De novo, a gente está falando aqui do ritual, né? Horário, local, ordem dos fatores, né? E aí ele segue dizendo que o exibicionismo, como perversão sexual pura, é a simples exibição do órgão genital e por si só é capaz de levar o indivíduo ao orgasmo com exclusão da relação sexual normal. Então, assim, ele não precisa necessariamente transar para ter um orgasmo, né? Basta aí chegar ao ápice desse prazer. E aí, de novo, ele vai dizer que está muito relacionado, às vezes, a aberrações sexuais, especialmente ao voyeurismo e ao homossexualismo, que, de novo, a gente não usa mais esse termo, né? O ismo, o ismo da palavra, está muito relacionado à patologia. E não usamos mais o termo homossexualismo, sim homossexualidade, tá? Transexualidade e assim por diante. Aí mais pra frente, ele vai dizer do sadismo e do masoquismo. Começando pelo masoquismo, que representa uma perturbação das pulsões sexuais e está representado pela necessidade erótica de provocar sensações dolorosas ou sofrimento moral, sensações provocadas pelo próprio indivíduo ou pelo companheiro da relação sexual. Falei bastante disso já, né? Que é o prazer na dor, no sofrimento do outro. Então, realiza práticas humilhantes ou mutiladoras, tem interesse pelo perfil de pessoas que são submissas e passivas. O masoquista revela uma sensibilidade à dor bastante embotada e um sentimento psíquico mais ou menos embrutecido. Então tem muito aí da característica da violência, da agressividade dentro do masoquismo. Ele só consegue alcançar a excitação sexual quando submetido a violências, humilhações, insultos e flagelações, que inflige a si próprio ou consegue que a companheira o pratique, seja durante o ato sexual ou intervenção direta sobre o órgão sexual, a fim de provocar o orgasmo. Não se trata de crueldade, mas sim de sofrimento dirigido especificamente para uma finalidade sexual. Mais ou menos aquilo que eu fui dizendo, né? A partir de uma outra leitura, mas
praticamente referenciado pela mesma linha. Aí aqui a gente, né, como eu falei, a submissão, a passividade não necessariamente está numa situação prazerosa, mas é bem complexo a gente pensar sobre isso. Eu acho que é interessante falarmos numa discussão mais ativa que a submissão e a passividade a gente pode considerar algo prazeroso, pensando na relação que o próprio Freud vai dizer do id, ego, superego, que a gente às vezes se submete à situação de desprazer, evitando o prazer, né? A gente se submete a um desconforto, a uma dor, porque imagina-se que fora desse desprazer, um prazer seja pior ainda. Então é muito complexo dizer isso, mas é importante que vocês entendam aí como uma pincelada inicial, tá? Vamos falar mais sobre isso futuramente. Mas o que a psiquiatria foca aqui é quando a pessoa sente prazer diretamente pela dor, né? A gente pensa o masoquismo não só como um prazer direto, né? Mas como uma possibilidade única de estar naquela situação, de estar no mundo até. E o sadismo, para concluir essa parte deste livro do Isaías Paim, ele diz que é a tendência mórbida a infligir sensações dolorosas que se encontra intimamente ligada ao prazer genital. Nos graus iniciais da perversão, o sadismo é apenas imaginado. O indivíduo se satisfaz ao imaginar cenas de violência. Às vezes em sonho também pode acontecer. Em grau mais avançado, o sádico começa a infligir ao parceiro sexual pequenas práticas de violências reais, tais como mordeduras, beliscadas e chicoteadas. Nos estados extremos, o indivíduo pratica atos de grande violência, como lacerações, mutilações, estrangulamento, enventração, golpes mortais, requintes de crueldade, foi o que eu fui falando antes, ou apenas sofrimentos morais, como injúrias e humilhações. E de novo, é importante pensar aqui que ele vai do caso mais leve para o mais grave, pensar mesmo nesse movimento gradativo, gradual que vai acontecendo, que o indivíduo vai apresentando esses traços. Então, como eu falei, criancinha ali que vai torturando, ou irmãozinho, ou bichinho, e vai tendo prazer com isso. Lembrando que toda criança, todo adulto tem características aí para traços de sadismo, né? Mas a gente está dizendo quando caminha para uma estrutura, né? E aí vai como se fosse evoluindo e se agravando ao longo do desenvolvimento daquela pessoa. Então ele conclui que encontram-se manifestações de sadismo em caso de psicopatias, os chamados frios de ânimo, como eu fui falando, né? O cruel, frio, calculista. Então ele é frio porque ele não se comove com a dor do outro. Isso na verdade causa prazer, né? Ou indiferença, quando não estamos falando do sádico em si. Então, o sadismo pode dar origem a problemas sociais e médico-legais. Nos casos em que o indivíduo pratica estupro ou homicídio, existem criminosos que sentem um prazer sexual enorme ao torturar e matar as suas vítimas. Bom, aqui a gente encerra esse autor e vou encerrar essa parte do vídeo, também da aula. Em seguida, a gente continua discutindo um pouco o Isaías Paim, trazendo alguns exemplos, né, midiáticos que ganharam muito destaque para a gente poder pensar, porque é antiético a gente analisar alguém que apareça na televisão, né, mas a gente vai pensar em suposições, não em diagnóstico em si, tá bom? Então até já já!